Olá galerinha, bom dia, professor Marcelo. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai passar para processos de medição de uma grandeza. Uma grandeza é qualquer quantidade de interesse na resolução de um problema. Então, se eu vou resolver um problema, a quantidade de interesse é o tempo, então o tempo para mim aí é uma grandeza. Se eu vou medir a massa de uma pessoa, então para mim a grandeza aí é a massa, né? Então se eu for resolver um problema, uma grandeza é qualquer quantidade de interesse que eu tenho, né, na resolução do problema. Então pode ser massa, tempo, velocidade, aceleração, força. Então todas essas quantidades a gente define como grandezas, né, que serão utilizadas na resolução de um problema. Existem duas maneiras de se determinar a medida de uma grandeza. Uma pelo processo que a gente chama de contagem. É aquele processo que você está habituado a fazer no seu dia a dia, desde pequenininho, desde muito pequeno, que a gente utiliza isso para contar objetos, né, contar pessoas, contar cadeiras, uma quantidade de um objeto qualquer que você tem interesse. Então esse é um processo muito familiar, é um processo que a gente realiza desde cedo, né? É um processo que a gente já tem bem facilidade de realizar ele. Então, quando é que a gente faz isso? Quando a gente é designado a determinar a quantidade de um objeto, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplozinho aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma série de triângulos aqui e é me feita a pergunta, né? Qual a quantidade de triângulos, né? Então, para fazer isso, eu vou usar o processo que a gente faz no nosso dia a dia, que é o processo de contagem, né? Então, ó, vem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí então você diz a quantidade de triângulos, né? Então vou botar um Q, que é a quantidade de T de triângulos é igual a 9 triângulos. Né? Então é um processozinho simples, é um processo que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia, né? Para determinar várias quantidades. Então é um processo que vai gerar um número inteiro. É um processo que vai gerar um número inteiro. 9 é um número inteiro, né? Vai gerar um número inteiro qualquer. Nesse caso aqui é o 9, mas se a quantidade fosse maior, poderia ser 14, 20, 25, 30, 100. É uma quantidade, é um processo que vai gerar um número inteiro. A consequência disso é que ele é um processo exato. Você não vai ficar com dúvidas. Eu vou contar e ao final vou dizer, ó, tem 9 triângulos. Então, eu vou representar a medida dessa quantidade utilizando um número que representa a quantidade de objetos. Então, sempre eu vou representar uma quantidade de uma grandeza assim, um número que representa quantas vezes aquele objeto aparece, né, digamos assim. E eu vou ter que usar uma palavra ou letras para dizer o que é que está sendo contado, né? O processo de contagem, né? O que é que está sendo contado? Está sendo contado aqui a quantidade de triângulos, né? Então aqui é a unidade. A unidade é importante, pessoal, vem sempre acompanhada da quantidade que eu estou medindo, o número, porque ela me diz o que está sendo medido, porque ela me diz o que está sendo medido, tá? Sendo medido. Então, é importante a unidade, porque ela me diz o que está sendo medido.
Se eu encontro uma medida de uma quantidade e ela vem sem unidade, não vem nem uma palavra ou uma letra, ou uma letra ou algumas letras, como a gente vai ver, para simbolizar a unidade, eu não sei o que está sendo medido. Então, é de suma importância colocar o número que expressa quantas vezes aquele objeto aparece, repetindo ali, e a unidade, que me diz o que está sendo medido. Porque se eu botar só o número 9, por exemplo, uma pessoa qualquer não saberia dizer o que está sendo contado aí, qual é o que está sendo contado aí, o que está sendo medido. Um outro exemplo, bem simples. Então esse é um processo bem simples, é um processo que a gente faz no dia a dia, não tem como você errar. Então aqui, o exemplo 2, qual a quantidade de quadrados que aparecem aqui, né? Então, bem fácil. Isso aqui é coisa que você já faz. No nosso dia a dia a gente não erra isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você, olha a quantidade de quadrados. Aqui eu vou botar, o Q maiúsculo é quantidade e o Q minúsculo de quadrados, tá? É igual a 7 quadrados. Ok? E como foi dito no exemplo anterior, tem que vir um número que representa quantas vezes aquela quantidade se repetiu ou se repete, né? Um número. E tem que vir uma palavra ou uma letra que simboliza aí a unidade. Então, sempre tem que vir essas duas informações, um número e uma unidade. A unidade me diz, o número me diz quantas vezes aquele objeto aparece ou se repete, ou eu visualizo, quantos daqueles objetos eu estou visualizando. E a unidade me diz o que é que está sendo contado. Então, quando você vai expressar a medida de uma grandeza, não só pelo processo de contagem, como é esse que eu estou exemplificando, mas o processo de medição, sempre vão aparecer duas informações. Um número e uma unidade. Sempre. O número me diz quantas vezes aquela quantidade se repete e a unidade me diz o que é que está sendo contado. Tá bom? Então, dois exemplos bem simples. Aqui o número de triângulos, 9 triângulos, um número, uma unidade. E aqui um exemplo bem mais simples também, porque o processo de contagem é um processo simples, vai me gerar um número inteiro, o 7 é um número inteiro, mas poderia ser a quantidade maior se tivesse mais quadrados aqui, 10, 12, 15, 20, 16. Então, eu tenho que representar a quantidade, o valor da grandeza pelo processo de contagem, com um número e com unidade. O processo de... Eu vou até colocar aqui, em vermelho, o processo de contagem é um processo exato, tá? Exato, tá bom? O processo de contagem é exato. Gravem essa informação, é exato. Por que, professor, exato? Porque você respondeu a duas questões aqui, dizendo primeiro a quantidade de triângulos, depois a quantidade de quadrados, e não restou dúvidas. Você aplicou o processo de contagem, 9 triângulos. Aplicou no segundo exemplo o processo de contagem, 7 quadrados. Então não restou dúvidas. Então é um processo que vai te dar um número inteiro. E aí tem como consequência isso, o fato de ser um processo exato. Não tem dúvidas. Tu não tem dúvidas das quantidades que te foram solicitadas aí a responder. Agora a gente vai ver o processo de medição. O processo de medição é um processo de obtenção de uma grandeza, que a gente vai utilizar para obter o valor de uma grandeza, mas ele é um processo um pouco diferente, porque o processo de medição é realizado por meio de um instrumento. Então, no processo de medição, eu tenho que usar um instrumento, é diferente. No processo de contagem, eu não precisei de um instrumento.
Então, no processo de medição, eu vou utilizar um instrumento específico para cada grandeza. Então, para cada grandeza, teremos um instrumento. Então, eu vou medir grandezas diferentes e para cada grandeza eu vou precisar de um instrumento diferente. Bom, quais grandezas eu vou utilizar o processo de medição? O tempo, por exemplo. Para medir o tempo você vai utilizar um cronômetro, né? E aí, por exemplo, o intervalo da nossa aula aqui é de 50 minutos. O intervalo de duração da aula é de 50 minutos. Aí você bota aqui que o ΔT da aula, né? Deixa eu mudar aqui, aula. Que o intervalo de tempo da aula, né? É igual a 50 minutos. E aí você usou aqui o que, ó? Um número. Deixa eu botar vermelho para não ficar padrão, né? Um número. Ó, sempre vai ser um número. E aqui, ó, a abreviação de minutos, tá? Unidade. Como eu falei, o número me diz quantas vezes a unidadezinha está se repetindo para a gente chegar àquela quantidade. Então aqui são 50 e a unidadezinha minutos. A unidade aqui me diz o que está sendo medido, é o tempo. Né? Aqui outro exemplo, a massa. Para medir a massa eu vou utilizar uma balança, né? Que é igual você faz quando você vai numa farmácia ou na aula de educação física que o professor faz, por exemplo, o professor mede a massa dos alunos, ele vai usar um instrumento que é a balança. Então, a massa da Carla, por exemplo, é 55 quilogramas, aqui é um número. E a unidade diz o que eu estou medindo, que é massa. Unidade. Tá bom? Então, número, unidade. O comprimento. Para medir comprimento eu vou usar uma régua, né? E digamos que na aula de educação física também. O professor mediu a altura do Carlos e ele verificou que o Carlos tem 1,45 metros, né? 1 metro e 45 centímetros, tá? 1,45 metros. Aqui um número. E aqui a unidade. A unidade me diz o que está sendo medido. Que é comprimento. Então, ó, centímetros, milímetros, metro, quilômetros. São unidades de medir comprimento, né? Distâncias. Né? Quando você mede a altura de uma pessoa, você está medindo a distância do pé dela até... Né, da extremidade do pé até a extremidade da cabeça lá. Tá? E aí você representar com número e com unidade. Bom, o processo de medição ele tem um problema porque, digamos assim, porque ele tem uma limitação. E agora a gente vai ver aonde é que a gente esbarra aqui nesse probleminha que aparece no processo de medição. Tá bom? Ó. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui um desenho que representa um velocímetro, né, de um carro. Velocímetro. O velocímetro é um instrumento. No processo de medição eu preciso de instrumentos para medir a quantidade que eu quero. Então o velocímetro é um instrumento que mede velocidade. Eu tenho aqui um desenho representando um velocímetro e a velocidade de um carro num determinado instante. Se eu perguntasse a você qual é o valor dessa velocidade, o que você me responderia? Que é 85? Que é 85?
né? Então, 85 você sabe que esse valor é maior, porque aqui eu tenho um aqui, ó. Aqui vai do 0 até 120, né? Quando o ponteiro voltar para cá, no final aqui já é 120 de novo. Então, esse velocímetro ele vai aqui desde o 0, passa por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 quando ele chegar aqui de novo. Quando ele der uma volta completa, que ficar parado ali no 0, ele está aí 120, tá bom? Então, esse velocímetro, ele tem divisões maiores que vão de 10 em 10. E entre essas divisões maiores, que vão de 10 em 10, por exemplo, aqui de 70 a 80, nós temos uma divisãozinha que parte esse comprimento ao meio. Então, essas divisões menores que partem o comprimento ao meio, quer dizer a divisão da metade do intervalo, que é 5. Então, a velocidade aqui é medida em km por hora aqui, e os intervalos são de 10 em 10, né? Ó, de 10 para 20 é 10, com divisãozinha de 5 em cada um, tá? Então, se você me respondesse que a velocidade é 85, que é a velocidade, né? Assim, vamos chamar de V1, né? Que eu vou perguntar para várias pessoas, digamos assim, para vários alunos que estão na classe, né? Eu pergunto para o seu colega qual é a velocidade do carro. Ele vai dizer que é 85, mas porque o ponteiro está aqui, ó. Aqui é 80, aqui é 85, porque esse intervalo é dividido bem ao meio. Aqui já é 90. Então, a velocidade aqui, ela é maior que 85 e menor que 90. Mas eu não sei precisar exatamente quanto é que é esse valor aqui. Então, se me for perguntado qual é a velocidade desse carro nesse instante aí, eu digo, bom, eu sei afirmar que com certeza eu sei afirmar que é 85. Mais uma quantidadezinha aqui que eu vou ter que fazer uma estimativa, que é o que a gente chama de estimativa. Eu vou tentar estimar esse valor. Então, eu vou aproximar aqui, ó. Então, qual é a velocidade desse carro aí? Bom, eu sei ao certo que é maior que 85. Então, eu tenho certeza de 85. É por isso que eu coloquei aqui 85. Então, eu tenho certeza de 85. Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho certeza de 85. Então, a primeira pessoa vai dizer assim: eu tenho certeza uma primeira pessoa que foi perguntada disse que é 85. Mas, uma partezinha aqui que eu não sei precisar ao certo quanto é, mas eu posso fazer uma estimativa. Se daqui para cá é 5 unidades, eu posso dividir esse intervalo aqui em 5 partes e fazer tentar estimar quanto é essa distância aqui, do 5 até onde o ponteiro está marcando aqui. Por exemplo, uma primeira pessoa pode dizer que é 2. Então, fica 0,2. Mas aí eu somo que eu tenho uma parte certa. Aqui eu tenho uma parte certa, que eu sei afirmar com certeza. E tem uma parte duvidosa. A parte certa eu sei porque a velocidade é maior que 85, eu só não sei maior quanto. Eu sei que ela é maior que 85 e menor que 90, porque o ponteiro se encontra nesse intervalo aqui, que aqui é 85, não está escrito aqui, mas fica subentendido aí que é 85, né? Aqui é 85 e aqui é 90. Então eu sei com certeza que é 85, eu tenho certeza, mas tem uma partezinha que eu não tenho certeza, que é a parte duvidosa, que eu vou ter que fazer uma estimativa. É esse a grande questão do processo de medição.
o instrumento ele é limitado. O intervalo de medida dele é limitado. Então, eu vou ter sempre que fazer quando eu for apresentar uma medida de uma grandeza pelo processo de medição, eu sempre vou ter que fazer uma estimativa. E a minha quantidade que eu vou representar a medida vai conter uma parte certa, que eu sei, que nesse caso é 85, e uma parte duvidosa, que eu vou fazer uma estimativa. Nesse caso aqui, eu vou dizer que é 2, por exemplo. Que é 2 unidadezinhas aqui. Eu divido esse intervalo aqui em 10, ó. Eu divido isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 6, 7, 8, 9. Pronto. Aí aqui, ó, eu digo que é 6. Então, eu pego esse intervalo aqui, divido por 10 e vou fazer uma estimativa. Então, eu digo que é 2, por exemplo. Assim. Aqui, depois do 5, eu tenho 2 unidades. Deixa eu só... Né? Então, eu divido aqui e digo que é 2, por exemplo. Então, eu divido isso aqui por 10 e digo que é 2. Então, eu vou somar aqui a parte duvidosa com a parte certa com a parte duvidosa. Então, fazendo essa sominha aí, fica 7,87 km por hora, que é a velocidade, né? Então, o primeiro colega respondeu que é 87. Ele colocou a parte certa, que é 85, mais a estimativa que ele fez, que é 2,87. Um segundo colega que eu perguntasse na sala poderia dizer que não é 2, é 3. Ele tem certeza do 85, que a gente já fez, mas ele diz, olha, meu colega disse que é 2, mas eu acho que é 3. E aí eu vou somar. Aqui é o que? A parte certa, aqui é a parte duvidosa, e aí eu vou somar aqui a parte certa com a parte duvidosa. Então, 5 e 3, 8. 8 e 0, 8. Então, aqui 88 km por hora. Se eu perguntasse a um terceiro colega, ele poderia dizer que a velocidade aí é... O terceiro colega, eu vou chamar aqui a resposta do terceiro colega, por isso eu vou botar um númerozinho 3 aqui foi do primeiro colega, aqui do segundo, aqui do terceiro. O terceiro colega poderia dizer, olha, 85, eu não concordo com os meus amigos, eu acho que não é 2 e nem é 3, é só 1 lá. Então, 5 e 1, 6, 8 e 0, 8,6 km por hora. Então, aqui eu tenho 3 respostas para a mesma questão. Parte certa, parte duvidosa. Então, eu tenho 3 respostas. Qual é a resposta certa dessa questão? A resposta certa dessa questão são os 3 valores apresentados. Mas como é que pode, professor? Não pode. Ou o carro está 87, ou está 88, ou está 86. Exatamente essa a questão. Como o instrumento não me permite determinar, porque aqui não tem divisões, se o valor é se o valor que eu não sei é só 2, ou só 3, ou é só 1, qualquer desses valores aqui apresentados estão certos. Né? Então, é esse a grande questão do processo de medição. Eu vou utilizar um instrumento e o instrumento ele tem limitação. Ele não tem, a gente não diz assim, ele não tem precisão infinita. Então, quando eu for usar um instrumento, sempre vai restar uma duvidazinha. Então, aqui me resta uma dúvida. Eu não sei se é 2 casas depois se é 2 divisões depois do 85, como aqui no primeiro resultado, ou se é 3, ou se é só 1. Eu sei a parte certa que é 85, a outra parte eu vou ter que fazer uma estimativa. Não só eu, por exemplo, todas as pessoas que responderam tiveram que fazer essa estimativa. Então, essa é a grande questão do processo de medição. Eu vou ter sempre uma parte certa e uma parte
que eu vou ter que fazer uma estimativa, tá bom? Então aqui é um processo não exato, ó. Viu? É um processo não exato. Tá bom? Ó, então é diferente da contagem. A contagem é um processo exato. A medição é um processo não exato. Um outro exemplo de que a medição é um processo não exato, por exemplo, tá aqui. Eu tenho uma régua, essa régua está graduada em milímetros, ok? Eu tenho uma régua, ela está graduada em milímetros, e a pergunta que poderia ser feita para os colegas da sala é: qual é o tamanho? Aí eu tenho uma barrazinha metálica aqui, ó. Eu tenho uma barra metálica que a minha tarefa é dizer qual é o comprimento dessa barra metálica. A minha tarefa é qual é o comprimento dessa barra metálica. Então eu tenho a barra metálica. Então qual é o comprimento dessa barra metálica? Então qual, né? Então qual o comprimento da barra metálica? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez na questão do velocímetro. Essa réguazinha está graduada em milímetros. Então, aqui, ó, eu tenho que, ó, essas divisões maiores aqui são centímetros, tá? Ó. Então, aqui, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. É uma régua que ela está graduada em milímetros, mas ela representa aqui, com esses traços maiores, as divisões em centímetros, tá? Então, se perguntar qual é o comprimento dessa barra, então você diria que o comprimento 1, por exemplo, que é dito pela pessoa 1, diria o quê? Essa barra tem... Então, nesse intervalo aqui, cada intervalo desse aqui... Deixa eu botar aqui em vermelho. Num intervalo desse de 1 centímetro, em 1 centímetro eu vou ter 10 milímetros, tá? Então aqui, ó, 1 centímetro, então é 10 milímetros, aqui mais 10, então ó, 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros, 55 bem aqui, nesse traço mediano aqui, 56, e o comprimento da régua ficou bem no meio aqui entre o 56 e o 57. Então, ao certo, eu sei que é 56. Se eu for responder agora, 56, tá? Ao certo eu sei, olha, eu sei de certeza que tem 56, mas tem mais uma partezinha que eu vou ter que somar, que eu posso fazer uma estimativa, né? Eu posso dizer que é o que eu divido esse intervalo do milímetro aí em 10 partes, e vai ficar décimo de milímetro, né? Então, o que eu faria, né, como procedimento é dividir esse intervalinho pequeno aqui do milímetro em 10 partes. Em 10 partes, né? E aí eu com esse resultado eu faria uma estimativa. Então, a estimativa que a gente pode fazer é o seguinte. Uma primeira pessoa diz, olha, isso aí é 0,4 milímetros, décimo de milímetro, tá? Porque eu peguei o intervalo de milímetros e dividi em 10 partes. Sabe? Uma pessoa pediu, ó, é 0,4 milímetros, eu boto aqui, ó, 0,4. Por quê? Porque a vírgula do 55 tá bem aqui, ó. Tá?
Então 0,4, aí aqui eu posso completar com 0, aqui também com 0, aí aqui eu boto o sinal de mais. Aí 4, 5, 5 e desce a vírgula. 55,4 milímetros. A primeira pessoa respondeu isso. Aqui eu tenho que, ó, a minha parte certa e aqui eu tenho a minha parte duvidosa. Uma segunda pessoa poderia ter uma opinião diferente. Eu sempre vou pegar a menor unidade da escala e dividir por 10 para poder fazer a estimativa da parte duvidosa, tá? Nesse caso aqui eu peguei a divisão do milímetrozinho aqui, que está bem pequenininho, e dividi em 10 e disse que era 0,4. Uma segunda pessoa poderia responder o seguinte: olha, eu acho que aí não é 0,4, isso é 55, eu tenho certeza, mas isso aí é 0,5, por exemplo. Então 5, ó, 5, 5, pronto. 55,5 centímetros. Aqui tem uma parte certa, uma parte duvidosa. Aqui é milímetros, né? Milímetros. 55,5 milímetros. Parte duvidosa, parte certa. Uma terceira pessoa poderia dizer que era o quê? 0,6, né? Um terceiro colega poderia dizer que é 0,6. Então, uma terceira medida, o colega poderia dizer, olha, é 55, mas eu acho que não é nem 0,4, nem 0,4 como na primeira medida, nem 0,5 como na segunda medida. Isso aí é 0,6. Então, 0,66, 5,05, 5,05, então 55,5 milímetros. Parte certa, parte duvidosa. E aí a pergunta que a gente pode fazer, né, para a medida 1, aqui para a medida 2, qual desses valores é o correto? Novamente, como a gente fez lá na questão do velocímetro, o valor correto são os 3 valores aí. Porque eu tenho uma parte duvidosa. Então, essas 3 medidas estão certas. Eu não posso dizer que a segunda é a certa, que é 55,5, e as outras são erradas. Não. As 3 são corretas. Porque eu tenho uma parte que eu não consigo afirmar com certeza. Tem uma parte que me deixa em dúvida. Então, novamente, me recai que o processo de medição é um processo não exato, tá? É um processo que deixa dúvidas. E isso por conta da limitação do instrumento de medida. Tá bom? Então, eu vi que eu posso obter a quantidade de uma grandeza de 2 formas. Uma pelo processo que eu chamo de contagem e outra pelo processo que eu chamo de medição. O processo de contagem é um processo simples, que a gente está habituado a fazer no nosso dia a dia. É um processo exato. Aqui, vamos voltar aqui. Olha aí, é um processo exato. Ó, é um processo exato, porque eu não tenho aquela parte duvidosa na medida. Aqui eu não tenho, por exemplo, somado ao 9 uma parte duvidosa, eu não tenho somado ao 7 uma parte duvidosa. Então é um processo exato. Então o processo de contagem é um processo exato. A medida de uma grandeza, ela sempre vem com um número e com uma unidade. Então aqui é o número, unidade. Aqui também, número, unidade. Lá no processo de medição também vai aparecer número, unidade, número, unidade, número, unidade. Aqui, ó, número, unidade, número, unidade, número, unidade. A grande diferença é que é um processo não exato. Essa não exatidão vem do instrumento de medida, que é limitado, tá bom? Tá aqui também a medida da réguazinha, da barra metálica. Qualquer um desses valores aqui é correto. Por quê? Porque tem um valor tem um valor que eu vou ter que estimar que eu não sei ao certo. Tem que fazer uma estimativa. Então, é por isso que todos eles estão corretos. Tá bom?
Então, aí assim, aí essa parte trata assim, ó. Então, algarismo, aí assim, numa medida, algarismos significativos. Então, algarismos significativos. No processo de medição, eu tenho uma parte que fala sobre algarismos significativos. Os algarismos significativos é a parte correta da medida. Então, é a parte correta. Eu pegar a parte correta, mas a primeira parte duvidosa. Bom, então o que eu chamo de algarismos significativos numa medida, e a gente vai trabalhar isso no processo de medição, é a parte que eu tenho certeza, e eu somo a parte que eu tenho certeza com a primeira parte duvidosa. Não interessa para mim botar uma segunda parte duvidosa, uma terceira, uma quarta, uma quinta, não interessa. Né? Então eu vou olhar para a medida de instrumento, do meu instrumento, aqui é milímetros, aí eu peguei milímetros e dividi por 10, aí eu fui para décimo de milímetro, que é essa parte aqui, ó, aqui é o décimo de milímetro, tá? É o décimo de milímetro. Aqui é o décimo de milímetro dessa parte aqui, né? É o décimo de milímetro. Então, algarismos significativos são que de uma medida, quando eu expresse uma medida com todos os seus algarismos significativos. É só você colocar a parte certa e a primeira parte duvidosa. Então você faz uma medida e faz uma primeira estimativa fazendo essa divisão do intervalo do menor intervalo por 10. Pronto. Você obteve a parte duvidosa. Aqui, para obter a parte duvidosa, nesse exemplinho bem aqui, eu tive que o quê? Eu tive que pegar esse intervalozinho do milímetro aqui e dividir por 10. E as 3 pessoas fizeram isso, e a primeira obteve que era 0,4, a segunda 0,5 e a terceira que era 0,6. Né? A pessoa do lado do velocímetro, as pessoas também que responderam essa pergunta, também tiveram que fazer essa divisão. Então, pegou aqui esse intervalão grande aqui e dividiu em 10 partes iguais, para poder fazer a estimativa de quanto era essa distância daqui do 5 para cá, para onde o ponteiro está. Né? Então, umas pessoas aqui é décimo de quilômetro aqui, ó. Então, aqui, ó, aí aqui ficou 87, aqui, o 7 aqui é a parte duvidosa, o 8 aqui é a parte duvidosa e o 6 aqui é a parte duvidosa, tá? Então, o processo de medição é um processo não exato. E determinar os algarismos significativos de uma medida é dizer todos os números que representam a parte certa da medida, mais o primeiro duvidoso. E foi o que a gente fez aqui. Tá? Tá bom? Então, isso que a gente tinha para falar nessa aula aqui, que é nos processos de medida de uma grandeza. O processo de contagem é um processo exato, é o que a gente está acostumado a fazer. O processo de medição é um processo que a gente tem que utilizar um instrumento. É um processo não exato, porque a gente vai ter sempre que fazer essa estimativa que foi feita aqui, tanto para a medida 1, quanto para a medida 2, quanto para a medida 3. Que foi feita essa estimativa, né? Para a gente determinar a parte duvidosa. É um processo não exato. Então, os algarismos significativos de uma medida é a parte correta mais a primeira parte duvidosa. Tá? Então, um abraço a todos aí e até a próxima aula.